volta, estamos por aqui agora trabalhando um pouco da geometria, que é o que eles vão precisar, né, professor Maurício? Um pré-requisito para o segundo ano. Então a gente já vai dando aí o spoiler aí dos assuntos, dos conteúdos, porque agora a nossa base nacional comum decidiu dessa forma, né? Os conteúdos são atribuídos em todos os 3 anos, só que com níveis de abordagem diferentes, né? E aí? E aí, olha só, nós começamos falando de polígonos. Tínhamos aquela ideia do polígono e tal, e percebemos que os polígonos, eles têm classificação de acordo com os lados, com os ângulos, não é isso? Lembram? E aí eles podem ser com 3 lados, com 4 lados, 5 lados, e eles vão recebendo esses nomes. E depois nós trabalhamos os tipos de triângulos. E os tipos de quadriláteros. E também a soma dos ângulos internos, verdade, né? Verdade. Isso, a gente viu no triângulo, a gente viu no quadrilátero e a gente viu que em qualquer polígono a gente pode saber quanto soma, né, esses ângulos internos, tá? Beleza. E claro que aí a gente vai avançando, mas esse assunto que a gente está vendo aqui, dando a base para o segundo ano, na verdade é assunto do fundamental. Do ensino fundamental, verdade. Então não é nada assim, nossa, que novidade, né? Tudo a gente já vinha com vocês, lá no ensino fundamental vocês já vinham trabalhando isso. Aqui a gente faz um remember, né? Uma sessão remember, a gente relembra com vocês e claro que a nível médio a gente dá uma aprofundada em alguns tópicos, né? Alguns tópicos bem bacanas. Aqui um detalhe. Se eu posso somar os ângulos e sei que num triângulo sempre é 180, no quadrado sempre é 360. E quando eu somo os lados, acontece o quê? Soma os lados? Se eu somar todos os lados, eu tenho um pentágono. Contorno. Que é isso? Que é isso? É isso da aula hoje que você quer falar? É isso mesmo, né? Então, na geometria, na sua parte 2, geometria plana, a gente vai dar uma base para vocês agora, daquele nomezinho que vocês já conhecem, chamado de perímetro. Perímetro, área também? Ou não? Deixa a área para a próxima, né? Senão fica muito... Já que a gente tem bastante aula... dá para distribuir, né? E se a BNCC sugeriu essa hipótese de trabalhar, então vamos trabalhar devagarzinho, parte a parte. O que não conseguimos trabalhar esse ano, no segundo ano a gente dá uma aprofundada. Revisa, claro, porque matemática não começa assim, já a gente faz uma revisão rápida e volta com tudo. Então vamos lá, hora de começar a aula de número 74. Uau. Pega! Vem com a gente! Na aula 74.1, então, a gente vai trabalhar a parte 2 de geometria plana, né? Trabalhando agora perímetro e comprimento da circunferência. Que é a mesma coisa? Eu acho que é a mesma coisa, né? Só tá com um nomezinho diferente, né? Perímetro e comprimento da circunferência. E claro que não vamos deixar de lado. Hoje tem oferecimento do dia? Tem. É com a professora Cleia. Acho que a prof tá aqui, né? Professora Cleia e os nossos meninos, olha que legal. Foi dia de festa, professor Maurício. Tem bolo, tem sanduíche, eu já fiquei com vontade de estar lá já. Ó. Legal, né? Acho que foi dia de aniversário, eu acho, não sei. Professora Cleia e os alunos, e de onde vem essa gente bonita? Vamos ver? Vamos lá! E aí, fica o abraço aqui, né, para todos vocês. Acho que é mais legal você ficar aqui, que eu não fico na frente deles. Isso, olha lá. A professora Cleia e a galera, de onde vem, será? Não sei. Não sabe? Não Eu sei. Você sabe? Eu sei. A escola é a Coronel Jorge Teixeira de Oliveira, Distrito de Nova Londrina, em Ji, Paraná. Já foi lá, professor Maurício? Não fui. Eu já fui. Eu já fui. Muito legal, muito bem recebida, muito top lá, Jorge Teixeira de Oliveira. E aí, JTO, eles falam assim lá. Que escola você é? JTO. JTO, Jorge Teixeira. Bom, mas de Oliveira. eu já vi essa farda deles, Coronel Jorge Teixeira, lá no Rondônia Rural Show. Se não me falta... E eles foram nos visitar, porque o distrito ali é bem pertinho, né? E o município de Paraná foram nos visitar, sim. Então vamos lá, mandar aquele abraço, aquele beijo para vocês todos, né? Deixa eu ficar mesmo no cantinho aqui, acho que não vai dar, só se eu... Beijo no coração de cada um de vocês, tá? Sintam-se abraçados por nós. E claro, aquele abraço à professora Cleia, grata pelo registro, por nos enviar aqui, né, a foto de vocês, e para nós sempre é uma alegria poder estar falando de vocês aqui, beleza? Vamos de assunto, então? E aí, geometria plana? Geometria. Mas tem musiquinha, né? Dúvida. Por que é plana? Tem uma que é... Tem uma que é espacial. Então e tem a outra que é analítica. É verdade, tem vários tipos de geometria. Então, a geometria ela se divide em geometria plana,
duas dimensões, comprimento, largura. Largura só. A geometria espacial, aí vem com 3 dimensões, comprimento, largura e altura. Altura, né? E a geometria analítica já é vista lá no terceirão, e a geometria analítica já é a geometria no plano cartesiano. Ai, sabia que dá? Dá. Mas eu tenho uma dúvida. Ó, nós aqui fomos falamos, entramos no segundo, terceiro ano. Será que eles lembram ainda alguma coisa da outra aula? Melhor perguntar, né? O que você acha? Vamos perguntar? Hora do quiz! Então é hora da gente questionar vocês, porque a gente não deixa barato, né? Para avançar o assunto, vocês têm que saber bem o que passou na aula anterior, tá bom? Então, anteninhas ligadas, vem com a gente que é hora de perguntas e respostas. Preparados? Então vamos lá? Pergunta de número 1. O que é polígono? Polígono é uma figura espacial que tem muitos lados. É uma figura que possui 4 lados, figura espacial com muitas faces, figura plana que possui vários lados. Com 4 lados não, né? Porque a gente já viu que muito né? restrito. A gente pode ter vários lados, com certeza. Mas e aí? E aí, tirando essa daí, fica muito fácil. Por quê? Porque na introdução da aula nós falamos de geometria plana e da geometria espacial. E a gente ainda está na plana. Então, com certeza, a resposta correta é a letra D. Muito bem. O polígono é uma figura plana, não é espacial, que possui vários lados. Quando ele limitou 4 lados, ele limitou a um tipo específico de polígono. Estamos falando dos polígonos todos. Pergunta de número 2. Pergunta. Quantos lados possui um dodecágono? Esse negócio é sensível, né? Às vezes a gente aperta sem querer. Quantos lados possui um dodecágono? 12 lados? Dodecágono. 12, 11, 10 ou 9 lados? Eles estão gritando. Já sei, professora Lúcia já apertou, né? Então vamos à resposta, com certeza, dodecágono, 12 lados. Vamos ver os outros? Vamos. E o de 9? De 9 é o eniágono. E o 10 é o decágono. Ah, então o 10 é só tirar o do daqui, né? Isso. O 10 é o decágono. E o 11 tem nome? O 11 acho que é um decágono, né? Decágono? Um decágono. Um depois do 10. Um depois do cágado, né? Pergunta de número 3, vamos lá. Sabendo que a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus e que um triângulo equilátero tem todos os ângulos internos iguais, quanto mede cada ângulo interno do triângulo equilátero? Mede 45, mede 60, mede 90 ou mede 180 graus? Sabendo que a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180. Tá, beleza, sabemos. E que um triângulo equilátero tem todos os ângulos internos iguais. Ah, não, para. Então, não. Quanto mede cada um? Cada um mede 45? É só dividir por 3. É só isso. Ah, não acredito. Muito fácil. Muito fácil. Quanto mede cada ângulo interno do triângulo equilátero, então? Pensa. O tempo tá passando. Tempo. Com certeza, se a gente dividir 180 em 3 ângulos iguais que está dizendo ali, cada ângulo vai medir 60 graus. Muito bem, muito bem. Vamos arriba, vamos adiante. Vamos lá, adelante. Quanto mede a soma dos ângulos internos de um decágono? Decágono tem 10 lados. Eu acho que tem que fazer um negocinho lá, né? Como é que é? N-2. E multiplica por? 180. N-2. N-2. E N é o quê? N é o número de lados. Número de lados. Muito bem. Quanto mede a soma dos ângulos internos de um decágono? Então, quando a gente fala de soma dos ângulos internos, a gente vai fazer o quê? SN vai ser igual N-2 vezes 180 graus. Esse N é o número de lados. Então, se é um decágono, nós vamos fazer S10, né? 10 menos 2 vezes 180. 10 menos 2? 8. Vezes 180 é o que a gente precisa para ter a resposta correta. Então, já sei que não é 1.800. E também não é 1.500. Não? Não.
Só Então, multiplicar. toda vez que você quiser saber a soma dos ângulos internos de um polígono, o que a gente faz? A quantidade de lados... Menos 2, carro. Ops. A quantidade de lado menos 2 multiplica por 180 e você tem a soma dos ângulos internos de qualquer polígono, tá? Então é só fazer esse esqueminha que dá certo. Fizeram? 8 vezes 180? Tá, 0, 64 vai 6, 8, 14, 1440. Tá, muito bem, resposta correta, Ih, então 1440. Certinho? Certo? E até aí, tudo bem? Como é que Tranquilo. estamos? Ó, estamos revendo os tópicos da aula anterior, né? No que se refere à parte de conceitos, né? Característica, nome, tudo, mas também a parte de equação, de solução. Então, também está fazendo parte aí do nosso quiz. Bora? Beleza, Mais uma? bora, Pergunta de número 5, olha lá. Quanto mede cada ângulo interno de um decágono? Quanto mede cada ângulo interno de um decágono? Algo de errado não está certo? Tá faltando um númerozinho aí, né, professor Maurício? Acho que não está nas alternativas essa resposta, Não tá, né? não A tá. gente chegou aqui que é 1440, não é? 1440. O que a gente vai precisar fazer para saber cada um? Dividir por 10. Quando dividir por 10, não tem nenhuma das alternativas Não aí. tem, Foi não um tem. errinho de digitação. Digitações na madrugada. Mas tem um que se aproxima, né? Mesmo Tem. assim, não é a resposta não é, correta, tá, né? tá entre as respostas. Vamos fazer o Isso. cálculo com eles aqui rapidinho. Vamos lá, então. Quando a gente tem que a soma dos ângulos internos do decágono... Decágono. É que do D, parece que tá falando do Do decágono. decágono. Né? Do decágono, a gente tem 1440. São quantos lados? 10. Então são 10 ângulos também. 10 né? ângulos. Então partimos do princípio que a gente pode cortar os zerinhos e ficamos com 144 cada ângulo interno, tá? Cada ângulo interno. Beleza? Beleza. Então esquece o surgir que vai aparecer aqui agora, porque realmente ficou um equívoco aí. Joia? E aí, agora sim, né? Relembramos os assuntos da aula anterior, agora a gente pode avançar, né? O que vocês acham? Dá para ir para frente vamos. agora? Não, agora vai. Agora vai, agora vai. Olha só que rico. O quiz relembrou o que é polígono, relembrou Os nomes, os né? nomes, né, de alguns, relembrou a soma dos ângulos e o ângulo interno. E nós nem chegamos a comentar com eles a questão do ângulo interno, porque tem outra fórmula. Mas se eu já sei a soma, é só dividir pelo número de lados. O nem número de precisa, lados né? é igual ao número de ângulos. Ó, na maioria das vezes, não, acho que quase sempre, né? A gente procura ensinar para vocês o caminho mais simples, mais fácil, né? Que vocês tenham mais facilidade aí para desenvolver. Tá legal? Beleza. Perímetro, então, o que significa a palavra perímetro? Perímetro. Eu já ouvi falar de perímetro assim, né? O pessoal fala assim, eu moro ali e tal, no perímetro urbano. Ah, é verdade. Já ouvi falar isso. Aí tem um perímetro rural. E aí a gente pergunta de perímetro, perto daquele, no entorno daquela região. Mas ali. o perímetro significa isso. Perímetro urbano é um contorno entorno? mesmo. É um entorno, é um contorno. Então é isso Então, mesmo. perímetro é contorno, né? Olha lá, o professor Maurício possui um terreno. Professor Maurício... Ó, gente, vamos combinar aqui. O professor Maurício tem terreno, o professor Maurício tem chácara, o professor Maurício tem sítio, Não. o professor Maurício tem fazenda e ainda tem piscina, gente. O professor Maurício tem muita coisa. Não, mas é porque Fala amém, recebo. O terreno, a chácara e o sítio, É tudo a mesma coisa. É a mesma coisa. Tá. Gado? Tem também gado. Ah, meu Deus, tem gado também. Estou sabendo aqui informações quentinhas, né? Quentíssimas agora. O pior é que assim, ó, não tem. Mas no dia que a gente foi lá gravar um vídeo, tinha uns lá. Era do vizinho. Invadiram. Pulou a cerca. Eu mandei arrumar a cerca e deixei ele preso lá, até o dono aparecer. Mas tá lá bem cuidado, gordo. Né? Vai dar um churrasco. Isso mesmo. O professor Maurício possui um terreno em forma de um trapézio. Ele pretende cercar esse terreno com arame. Aqui temos as medidas, ó, 50, né? Aqui laterais 14, 28, 51. Ele pretende cercar com arame. O que a gente vai precisar saber? Pior que ficou assim mesmo. Ficou nesse tamanho. formato? Marromeno. Marrom? A nova medição ficou mais ou menos assim. Uhum. Para cercar com arame, a gente precisa saber o quê? Quanto que eu vou gastar de metros de arame. O contorno, né? O contorno. Quantas voltas eu vou dar nesse terreno. Quantas Isso é voltas de interessante. arame, né? Isso mesmo. Então,
Vamos na telinha lá, porque para resolver uma situação como essa, o que a gente tem para vocês? Somando as medidas, temos 51 mais 28 mais 50 mais 14. Para contornar o terreno, o professor Maurício precisa, então, de 143 metros de arame. A medida do contorno de uma figura geométrica plana é chamada de perímetro. Então, toda vez que a gente quiser saber a volta para qualquer tipo de situação, cercar com arame, fazer uma cerca, colocar, não sei, qualquer situação que a gente precise de contorno, rodapé, né? Toda vez que a gente precisa de contorno, é chamado de perímetro. Certo? Certo. Vamos de exemplo? Olha lá. Para construir uma grade de proteção na piscina de um clube... Achei que era na piscina do professor Maurício. Quantos metros serão gastos? Então eu preciso saber... eu preciso saber o contorno todo, não é? Aqui é 12, né? Aqui é 5, então aqui é 5 também? Também é 5. Deixa eu pegar um vermelhinho, que eu acho que tem mais resultado, né? Ai, meu Deus, quando amarelo. Aqui é 5 também. Aqui é 4, aqui é 2, ó. 2, né? Porque tá mostrando que tem ângulos retos, né? Formando 90 graus, então posso afirmar. Se aqui é 4, 12 tira 4. Fica 8. 8, então sobrou 4 para cada ladinho aqui? Né? 4 porque dá para ver que ela é simétrica, né? Isso. Independente se não fosse, a medida né? ia ser a mesma, não ia né? ter problema. Então agora, para calcular o perímetro, ou seja, quantos metros de grade de proteção a gente vai precisar nessa piscina, basta somar, né? 12 mais 5 mais 4 mais 2 mais 4 mais 2 mais 4 mais 5. Ihu! Vamos lá. Claro que a gente também poderia pensar que isso aqui também é 12, né? É. Olha, então poderia... 4 mais 4 mais 4. É, 12. Então a gente podia fazer 12 mais 12, 5 mais 5. Isso. 12 e mais depois 12? 2 mais 2. Isso. 12 mais 12? 24. 24. 5 mais 5? 10. Dá 34. 34. 2 mais 2? 4. 4. Então 38. Se somar aqui, metros. Metros. É a unidade. Mas se somar todo mundo aqui, também vai dar o mesmo resultado. Beleza? Mas é só isso que tem que fazer no perímetro? Só isso. Muito fácil. Só soma dos lados. Beleza. Muito bom. Vamos lá, então, para cercar agora com 4 voltas de arame. Vamos lá, pode ir lendo aí. 4 voltas de arame, uma cerca de proteção no seu terreno que tem um formato retangular, conforme ilustra a figura abaixo. Quantos metros de arame serão gastos? Agora tem um detalhe, não é? São 4 voltas. Muito bem. Lá nós temos que colocar só uma grade. A gradezinha aqui são 4 voltas. Tem que calcular o perímetro e depois multiplicar por 4? Pode ser. Olha, deve ser, né? Deve ser. Então vamos lá. Quem é o perímetro? 12,5 mais 12,5 mais 8,5 mais 8,5. Então o meu perímetro vai ser 12,5 com 12,5. Dá 25. 25. 8,5 com 8,5. 17. 25 com 17. 52, né? 30, 40, 52. Isso, em metros, né? Não, 42. 42, 40. Porque porque o 5 para cá fica 22. Só vai um, só vai um lá, 42. Muito bem, muito bem. Essa é a soma de todos os lados, mas eu quero passar 4 voltas de arame, né? Então vamos lá. 4 voltas vai ser o perímetro total, então vai ser o 42 vezes 4. 2 vezes 4, 8. 4 vezes 4, 16. 168 metros, então vai ser o que vai precisar aí para cercar com arame todo o contorno aí do terreno. Beleza? Beleza. Legal, né? Agora existem umas particularidades, né? Por exemplo, tem figuras que a gente precisa o quê? A gente precisa ver as medidas e somando mesmo. Mas tem figuras que elas são especiais. E eles viram essas figuras. Por exemplo, aqui o próprio retângulo. Se nós quiséssemos criar uma fórmula, seria o quê? O perímetro de um retângulo. 2 vezes a base mais 2 vezes a altura. Ou 2 vezes o comprimento mais 2 vezes a largura. Mas acho que eles acham mais fácil dizer que tem que somar tudo, né? Tudo. Mas aí tem alguns especiais, como o quadrado, como o triângulo equilátero, que a gente pode fazer um pouquinho diferente. Observa, olha lá.
Quando falamos, então, do quadrado, é um caso particular, porque todos os lados são iguais, né? Então, todos têm a mesma medida. Então, a mesma medida que tem num lado, tem nos outros 4, né? O quadrado possui 4 lados iguais. Portanto, o seu perímetro é igual a 4 vezes o seu lado, né? Mas claro que quem somar todos os lados também não vai mudar em nada. Aí tem um detalhe, às vezes ele fala só assim, não é um quadrado possui lado medindo tanto. Acabou. Você já sabe que são 4 lados iguais. Isso. Outro caso particular é o triângulo equilátero, que também tem 3 lados iguais. Ou seja, se são 3 lados iguais, o seu perímetro é igual a 3 vezes o seu lado. Beleza. Entendi. E o retângulo, podemos dizer que é um caso particular também? Olha lá o retângulo, que bonitinho. O retângulo, então, possui 2 pares de lados iguais, né? Vamos dizer, 2 bases e 2 alturas, né? Isso. Ou, aí, dependendo do autor, tem autor que chama de comprimento e largura. Vai depender do livro, né? Isso. E aí, então, o perímetro é só multiplicar. Vai fazer 2 vezes esse, porque tem base aqui. E 2 vezes a altura, porque tem H aqui. Beleza. Vamos treinar? Bora lá? Hora de praticar! Vem com a gente! Um menino construiu um cercado no formato de um quadrado para prender os seus carneiros. Sabe-se que ele gastou 1000 metros de arames e que ele deu voltas com os arames. Deu? Não fala aqui, não é? Não. Quanto mede o lado deste quadrado? Vamos lá, então a gente já sabe que o quadrado tem 4 lados iguais. Beleza. Então o perímetro vai ser 4 vezes o lado? 4 vezes o lado. Aqui ele já deu o total, né? Os metros de arame que ele gastou. Então ele deu os metros de arame. Vamos colocar no lugar do perímetro? Vamos. Isso vai ser igual a 4 vezes L. o lado. Aqui nós vamos considerar então uma volta só. Uma volta, porque não falou quantas voltas, então, né, deu uma volta. Então 1000 tá multiplicando, vai passar? Dividindo. Igual a L, né? Então, lado vai ser igual a quanto? 250, 250. Né? 250 metros. Metros, né? Beleza. 250 por 250. Com certeza aqui é que tinha um númerozinho aqui da quantidade de voltas, mas né? aí não veio, tá bom. Tá bom. Então, às vezes é dado o perímetro, às vezes é dado o lado, né? Quando quer o lado, a gente precisa substituir no perímetro. E quando quer o perímetro, a gente substitui no lado. Vai depender do que o exercício está dizendo, né? Está pedindo. E aí, o detalhe, aqui não veio, mas vamos supor que numa atividade de sala vai estar lá falando e tal, e aí vai falar assim, deu 10 voltas. Antes de fazer esse processo aqui que nós fizemos, você tem que dividir esse perímetro por 10, por 5, pela quantidade de voltas que ele executou. Tá certo? Porque se aqui fosse 5 voltas, ia ter que pegar 1000 dividido por 5. Mas quanto que é o perímetro? Antes de começar a divisão por 4. É isso mesmo. Beleza? Beleza? Tá. Até aí, beleza. Quadrado, retângulo, triângulo, qualquer polígono a gente soma os lados. Eu quero saber se a figura for redondinha. Não tem lado. Não tem lado. Se for uma circunferência, o que a gente faz? Aí também é chamado de perímetro? Não, né? Mas deve ter alguma coisa especial. Deve ter, porque não tem lado, o perímetro é no entorno. Ele tem um entorno. Mas resume-se, a soma de todos os lados. Mas não tem lado, como é que faz? Me explica. Te explico. Me ajuda. Se o comprimento é da circunferência, agora tem um detalhezinho só importante, porque a circunferência ela é especial, né? Não tem lados. Mas a gente consegue saber o comprimento com o nosso amigo pi. Já ouviu falar do pi? Pi, 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 pi. Pi. Não é o Chaves, não, tá? Não é o Chaves. É o nosso amigo pi, aquele amigo que vale 3,14, que vocês já conheceram ele lá no 7º, no 8º ano. Eu lembro que lá tinha o negócio de um pi, mas tinha também o negócio de um raio, aí tinha o negócio de uma corda. Falar raio, eu me lembro dos Mamonas Assassinas. Raio, tan, 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 tan. Eles nem conhecem. Da tua terra, né? Não, Pelotas não, eles eram eles perto eram... ali. Sei, me esqueci. Acho que é Minas, né?
Não, eles eram do sul. Tá, não sei. Acho que era. Ó, aí virou nostalgia agora. Aí pronto, agora lembrando dos Mamonas Assassinas, só os professores que sabem, aí os alunos não vão saber. Mas enfim, o comprimento da circunferência é dado em função do π e a gente vai mostrar para vocês como isso funciona. Olha lá. Então, falando de comprimento, nós vamos relembrar elementos das circunferências que são necessários para desenrolar o restante. Por exemplo, o de A até C. O que é isso? Isso aí pegou, cortou dentro, né, tal. Acho que eu prefiro fazer os raios primeiro, ó. Vamos. De O até D, de O até B e de O até A são raios, como se fossem os raios da bicicleta, né? Então, para ser raio tem que sair do meio. Sai do meio e vai até a extremidade, então. Sai do meio, sai da frente. De A até O é raio. De A até B, não. De O até D, raio. Raio. E de O até B, raio. Raio também. Então, tudo que saiu do centro e chegou na extremidade são raios, tá? Beleza, até aí tudo bem. Agora, se saiu de um lado, atravessou o centro e foi até o outro. Passou pelo centro? Saiu de um lado, atravessou o centro e foi até o outro. É 2 raios. E 2 raios é o quê? É o diâmetro. Ah, então de A até B é o diâmetro. Mas por que isso? Porque a gente vai precisar saber quem é quem. Agora ali naquele detalhezinho, né? Saiu daqui, atravessou, não passou pelo meio e chegou noutra extremidade. O que é isso? A corda. Acorda, Brasil! Acorda! Acorda, galera! Na verdade, a gente chama de... Corda. Beleza? Mas a gente grita acorda. Acorda, galerinha da mediação do primeiro ano. Beleza, lembrando agora, cada elemento a gente vai entender circunferência e círculo. São a mesma coisa? Não. Não são a mesma coisa. E qual é a diferença? A diferença é que um trata-se da parte ocupada, da área, e o outro trata somente da corda, só daquela beiradinha de fora ali, só aquele comprimentozinho. Ah, então circunferência é contorno. E círculo é linha cheia. Isso. Ah, legal. Então o perímetro, quando a gente calcula, é de uma circunferência. E não de um círculo. Não de um círculo. Legal, né? Olha lá que legal, então, né? A gente já entendeu que circunferência é contorno. É isso aí. E círculo é a área plana, então é pintadinho por dentro. Então vamos lembrar de alguns aí. Por exemplo, uma pulseira de colocar aqui no braço. É circunferência, né? E um CD? CD é círculo. Círculo. E um bambolê? Bambolê é circunferência. Ah, porque é só contorno, né? Isso. A próxima vez eu vou trazer um bambolê. Não sei fazer mais. E uma tampa de panela? Círculo. Fechado. Círculo fechado. Então, se é fechado, círculo. Se é só contorno, circunferência. Quando a gente calcula comprimento, é na circunferência, tá? É o contorno da circunferência. Tá, mas e aí? Como que isso acontece? Será? Quanto que mede o comprimento de uma circunferência? Depende da circunferência, né? Depende do raio, né? Porque isso mesmo. A gente vê, como você colocou lá o exemplo da bicicleta, na bicicleta tem raio, né? Raio 15, tem aro 15, tem aro 20, tem aro 24, tem aro 26. Quando fala assim, é o raio? Vai aumentando o tamanho do raio. Ah, que legal. Olha aí, a galera deve entender melhor que a gente esse negócio de aro aí, né? De bicicleta, a galera... Não, e o próprio carro, né? Você coloca no carro, tem a roda 13, tem roda 14, quer dizer, o tamanho vai aumentando. O tamanho da roda fica maior. Então, quer dizer, o comprimento deve ser maior. Porque eu acredito que um carro com a roda 20... girou uma vez, andou mais do que com a roda 13, que girar uma vez anda bem menos. Né? Bem menos. Beleza. Então vamos assistir um vídeo que vai mostrar para vocês como a gente calcula o valor do comprimento de uma circunferência. E a gente fez um tutorial, né? Bem legal, bem bacaninha, e vocês vão ter acesso e vão entender melhor. Vamos lá! E aí, legal? Gostaram? Muito bom. Fácil, né? Então quer dizer que é só dividir? É só calculadora. E tu viu ali que tudo dava aproximado de 3,14? Pois é. Tudo dava aproximado de pi, né? E será que eles vão chegar em casa e vão querer ficar medindo tudo lá? Tudo que é circular. Tudo que é circular agora. Interessante. É a boca da jarra, é a tampa da panela, tudo que é circular tem. Gente, vai dar aproximado de 3,14 em todos, porque isso já foi provado, comprovado que isso vale, que isso é fato, né? Que dá certo. Beleza? Mas vamos mostrar para vocês direitinho agora todo esse cálculo para a gente chegar no comprimento da circunferência. A gente viu que tudo que a gente fez ali dava π. Mas e agora? E o π
está envolvido de que forma, né? Vamos lá? Olha lá, então. Quando a gente fala, então, de comprimento, em todos os casos, quando a gente dividiu o contorno pelo diâmetro, deu aproximadamente 3. Todas as vezes. Ou seja, deu 3 pedaços e mais um pouquinho. Mais um pedacinho. Isso. 3 diâmetros mais um pedacinho. Beleza? Beleza. O que mais? Bom, a letra grega π é a inicial da palavra contorno em grego. Ia então, falar em inglês. É por isso que usou o pi, então, né? Isso. Joia. O pi tem infinitas casas decimais. E quando fala infinita, é infinita mesmo, tá? Teve um matemático aí meio assim que quis verificar lá e disse que escreveu não sei quantas 1000 páginas e não acabava nunca esse número pi. Né? Mas nos cálculos, geralmente a gente usa ou 3, ou 3,1, ou 3,14. Tá bom? E é legal porque no Enem, nas últimas questões do Enem, ele tem pedido para usar o pi igual a 3. É muito legal. Uhum. Então vamos trabalhar com a equação, né? Se a gente dividir o comprimento pelo diâmetro, dá o pi. Mas se a gente tem o diâmetro dividindo, posso passar multiplicando? Tá, dividindo, passou multiplicando. O que aconteceu agora? O comprimento é igual ao diâmetro vezes π. Ou o diâmetro é igual a 2... ou o comprimento é igual a 2 vezes o π vezes o raio? Isso porque o diâmetro é 2 raios. Então posso dizer que o comprimento é 2πr? 2πr. Já tem um amigo PR? Eu tenho um amigo Eu também PR. tenho um. Então, 2πr. Muito bem, o comprimento é 2πr. Falar disso, eu vou até indicar essa aula para ele ver, porque a gente lembra dele. Deles, né? Toda vez. Pois é. Os amigos PR. E agora, coração da aula, tá? Então, o comprimento é a soma de todos os lados quando a figura tem linhas retas e quando for circular, a gente tem que usar o 2 vezes π vezes r. Então, isso aqui é o perímetro da circunferência. Uhum. Vamos lá? Vamos fazer um exemplo? Um pneu tem 50 centímetros de diâmetro. Qual é o comprimento da sua circunferência? E se ele der 10 voltas, quantos metros percorrerá? Aqui ele está dizendo para usar π igual a 3. Geralmente o exercício te induz e te indica o que ele quer que use. Se é 3,1, se é 3,14, se é somente 3. Beleza. E aí, olha só o detalhe importante. Quando nós formos falar de Enem, vocês vão ver assim, ó. Quando ele der, por exemplo, o raio ou o diâmetro em valores decimais, ele vai dar o π 3,14. Porque, entende-se aqui, vamos supor que o raio é 10, 10 ao quadrado é 100. 3,14 vezes 100, nós vamos só dar a vírgula para frente, 2 casinhas. Quando der valores que não são decimais, ele vai te dizer assim, use o π igual a 3. Isso é muito importante de você observar e já ir consciente, que o exercício vai sugerir o tamanho do π que ele quer que você use. Beleza. Então aqui ele deu o quê? 50 centímetros de diâmetro. Ou eu vou dividir por 2 para usar o raio, ou eu já uso o diâmetro direto, né? Porque lembra que aqui a gente tem 2 opções? A gente pode usar essa ou essa. O exercício deu diâmetro, usa o diâmetro. Ficar por π. Isso, direto, ó. Eu posso usar essa, ou também posso usar aqui o comprimento, 2 vezes o raio, não é o diâmetro? Então posso fazer diâmetro vezes o raio. π. Vezes π. Quem é o diâmetro? 50 vezes π, que é igual a 3, que ele pediu para usar 3, né? Então o comprimento vai ser 3 vezes 5? 15, acrescenta um zero, então... 150... centímetros, já estava procurando. 150 centímetros. Só que ele ainda pergunta, e se der 10 voltas? Aí vai ser 150 centímetros vezes 150, vezes 150, vezes 150 ou mais? Mais, né? Não é vezes, né? É mais 150, mais 150. Então é o mesmo que para dar voltas, então vou fazer 150 vezes 10 vezes. 10 voltas que ele deu, é só acrescentar um zero, né? 1.500 centímetros. Beleza? Beleza. Tranquilo, né? Legal. Então a gente usou algumas situações aí, né? Primeiro, a gente viu que... Bom, a aula é de perímetro, né? Em resumo da história, é de perímetro. Agora, nas figuras que tem linhas retas,
é só somar os lados. Só soma todos os lados. Fácil, né? São Tranquilo. aqueles da tabela. Uhum. Triângulo, quadrado não. Quadrilátero. Qualquer quadrilátero. Ou qualquer figura. Soma os Beleza. lados e um abraço pro gaiteiro, né? Faz tempo que eu não falava essa. Agora, se a figura é circular, aí se a figura é circular, aí a gente tem um detalhezinho a mais. A gente vai ter vai ter que, nosso amigo Pi vai ter que entrar na história aí, tá? E aí, claro, né? Se der diâmetro, a gente usa o D vezes Pi. Então Agora, essa se der informação é muito raio, boa. claro, se der raio, aí a gente multiplica por 2 e multiplica por Pi. E às vezes a gente faz o quê? Pega o diâmetro, aí divide por 2, joga na fórmula para multiplicar por 2, para multiplicar o π. E aqui, ó, o mais legal é que aqui, o exercício que vai te dar aqui, ó, se é 3, se é 3,1, se é 3,14, o exercício é que vai direcionar qual é o valor que você vai usar, né? Caso ele não use, você olhe as alternativas. Se é um número com vírgula de resultado, provavelmente o 3,14, né? Se é um número exato, decimal, 3,1. e se tiver número exato, aí 3, né? Beleza? Tudo bem? Respira. Nada novo, mas claro, né? Quando a gente bota para relembrar, às vezes alguma coisa pode ter ficado esquecidinha aí no tempo. E agora vamos de brincando com os números? Bora ver? Vamos brincando com os números de hoje. Qual é a perguntinha? Olha lá. O que é pior do que cair um raio na sua cabeça? Vai. Ai, ó. Vai cair a roda inteira, vai que cai a... O que é pior do que cair um raio na sua cabeça? Pensa. Tem a ver com a aula. Tem a ver com a aula. Isso mesmo. Vamos finalizando por aqui. Juntamente com as atividades de sala, traz aí a resposta do nosso desafio. Gente, eu não sei o que é pior que um raio na cabeça já é um... Vou te falar, né? Não quero nem pensar. Tem algo pior, é? Tem um ditado que fala que ele não pode cair 2 vezes no mesmo lugar, não é? Olha, essa piadinha tem a ver com a aula, tá? Então fica esperto, beleza? Ficamos por aqui, já já a gente está de volta com revisão e atividades de sala. Até lá!